Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para comemorar esse 8 de março que acabou de passar, o mês das mulheres, hoje nós vamos falar então sobre 8 filmes de terror dirigidos por mulheres. Mais feminista que eu? Todo mundo sabe que os homens ainda são grande maioria na direção, que as mulheres ainda estão longe de ter uma igualdade. Só ver o Oscar desse ano, né, gente, que teve um total de 0 indicadas à melhor direção. Mas então, para jogar uma luz aqui, né, no meio dessas trevas, vamos fazer essa listinha de 8 diretoras. Lembrando para você já se inscrever no canal, já deixar o seu like, tocar o sininho para ativar as notificações sempre que eu posto vídeo, quando eu postar algum vídeo. E Bruno do futuro, solta a vinheta. O primeiro filme de terror, dirigido por uma mulher que eu separei da lista, é Cemitério Maldito, de 1989. Sim, a primeira adaptação do Cemitério Maldito, que foi dirigida pela Mary Lambert, que era uma diretora de videoclipes antes, né? Ela tinha feito vários trabalhos com a Madonna, Like a Virgin, Material Girl, e também tinha trabalhado com a Janet Jackson, tinha feito Control, Nasty, mas depois ela acabou migrando pro cinema, acabou fazendo uns filmes, mas eu acho que o maior feito cinematográfico dela foi mesmo o Cemitério Maldito. O filme, pra quem não sabe, conta a história dos Creed, uma família que se muda para uma vizinhança tranquila, né? Exceto pela rua perigosíssima onde passam alguns caminhões em alta velocidade. E isso pode ser um perigo para quem tem duas crianças pequenas em casa, né? Bom, para quem conhece um pouco mais de King ou lê o livro, sabe que essa é uma das histórias mais pesadas dele. Ele nem quis publicar direito essa história, mas na adaptação, que é roteirizada pelo King e dirigida pela Mary Lambert, eu acho que a Mary conseguiu dosar muito bem esse equilíbrio entre o luto, a dor, a tristeza e também a parte do filme de terror, né? A parte do grotesco. E o resultado aí não podia ser senão uma das melhores adaptações do King. Muito melhor que aquela porcaria que teve ano passado, né? Vamos concordar. O primeiro Cemitério Maldito foi tão bom que chamaram a Mary Lambert de novo para dirigir Cemitério Maldito 2, a sequência. Só que dessa vez sem material do King, né? Com o roteiro aí, vamos também concordar, bem mais fraquinho. Porém, Cemitério Maldito 2 virou um pequeno cult para a comunidade aí de fãs de filmes de terror. E bom, o segundo filme aqui na minha lista é Garota Infernal, dirigido pela Karen Kusama. A Karen Kusama, depois de ter dirigido 2 filmes de ação com protagonismo feminino, migrou pro terror e fez Garota Infernal, com o roteiro da Diablo Code, que já tinha ganhado o Oscar de roteiro original por Juno. Garota Infernal parte daquele clichê, né, das duas amigas, uma mais nerdinha, outra mais popular, mas que tudo muda quando a mais popular, que é a Megan Fox, é usada como sacrifício num ritual satânico. Garota Infernal, claro, uma grande brincadeira aí com o gênero do terror teen. É uma grande, sei lá, é tipo um terror teen de humor negro, mas que sabe capturar muito bem aquele espírito de filme adolescente, aquela sensualidade, aquela despirocada de filme adolescente. Tanto que Garota Infernal virou aí um pequeno clássico cult da nossa geração, né? Da nossa geração Meninas Malvadas. E alguns anos mais tarde, a Karen Kusama iria dirigir outro filme de terror, mais uma vez mais voltado pro terror psicológico, que é O Convite, The Invitation, que está disponível para você assistir na Netflix. E o terceiro filme da nossa lista é Quando Chega a Escuridão, ou Near Dark, dirigido pela Catherine Bigelow. A década de 80 aí trouxe vários filmes de vampiro, Garotos Perdidos, A Hora do Espanto, mas teve um filme aí que ficou um pouco deixado pra trás, que foi Quando Chega a Escuridão. O filme conta a história de um jovem que luta pra manter sua humanidade depois de ter sido mordido por uma vampira. E a direção, claro, é da Catherine Bigelow, que pra quem não se lembra, foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção na história por Da Guerra ao Terror lá em 2010. A Catherine Bigelow sempre dirigiu assim filmes mais macho, né? Filmes assim mais de ação, de guerra, e aqui, claro, não foi diferente. Ela transforma uma história simples de vampiros num neo-western aí de vampiros. E tá certo que lá pro final o filme toma, né, umas decisões meio questionáveis acerca dos vampiros. Mas Quando Chega a Escuridão continua sendo um ótimo filme de terror à lá anos 80. E o próximo terror dirigido por mulher é Babadook, lá de 2014, dirigido pela Jennifer Kent. Babadook aí foi um dos queridinhos, né, da década passada, e foi a estreia da diretora e roteirista Jennifer Kent, com um filme aí que tem tudo, na minha opinião, para se tornar um novo clássico. O Babadook conta a história de uma mulher que está passando pelo processo de luto do marido e que ainda tem que cuidar da peste do seu filho, que diz aí estar sendo assombrado por uma criatura misteriosa que viu num livro. Babadook é um filme estranho, é um filme tenso, mas é um filme também repleto de significado, repleto de coração, e é por isso que eu adoro ele. O próprio monstro do filme, o Babadook, é visto aí como uma representação, uma manifestação física de toda a dor, de toda a loucura, de todo o luto, né, da protagonista. Babadook pra mim é um filme completo, é um filme que une muito bem o terror psicológico com os significados, com o terror visual, né? Porque, claro, ele não deixa de lado aí os sustos e as aparições bizarras do Babadook.
E pro quinto filme da lista, vamos de cota brasileira, né? Não, mentira, gente, não é cota brasileira. Esse filme eu amo ele de verdade, não é porque ele é nacional. O quinto filme é As Boas Maneiras, de 2018, dirigido pela Juliana Rojas, acho que é assim que fala, e pelo Marco Dutra. Bom, Marco Dutra e a Juliana Rojas aí são dois grandes nomes do terror nacional. Eles se conheceram quando faziam faculdade na USP, começaram a fazer umas parcerias e depois migraram pro cinema, pros longas-metragens, fizeram Trabalhar Cansa e depois As Boas Maneiras. As Boas Maneiras conta a história de Clara, uma empregada contratada para cuidar de uma mulher grávida de classe média alta. E claro, as duas de vivências muito diferentes, de mundos muito diferentes. Mas a história se complica quando a criança nasce na lua cheia. As Boas Maneiras para mim foi o amadurecimento da Juliana Rojas e do Marco Dutra na direção. Esse filme une tudo que o cinema deles é, aquele terror bizarro, meio indie, que une muito bem o terror social, de análise social daquelas duas mulheres, do relacionamento delas, com a parte folclórica brasileira aí do lobisomem, um significado do que é o lobisomem dentro do relacionamento das duas. Mas antes de continuar essa lista, já dá aquele like, já se inscreve no vídeo, já se inscreve aqui no canal e vamos continuar. Bom, mas continuando nossa lista, temos O Animal Cordial, de 2018, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. O terror nacional é muito ligado ao terror social, de análise e crítica social, mas foram poucas vezes que eu vi um filme de terror nacional tão sangrento quanto O Animal Cordial. O Animal Cordial é daquele tipo de filme que uma situaçãozinha vira aí uma bola de neve absurda. Numa noite qualquer, uma dupla de bandidos resolve assaltar um restaurante e fazer seus clientes e funcionários de reféns. Mas o que era um simples assalto toma uns desdobramentos absurdos. E é aí que o Animal Cordial mostra a que veio. O Animal Cordial é um terror social, mas principalmente daquele tipo de terror em que várias pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, são postas juntas em uma situação extrema, construindo aí um microcosmo da sociedade brasileira num cenário de filme de terror. E o penúltimo na nossa lista é Mortos de Fome, ou Ravenous, filme de 1999 dirigido pela Antonia Bird. Mortos de Fome, na verdade, iria ser dirigido por um homem, mas a produção foi tão caótica que o cara acabou sendo cortado, e quem entrou lá pra botar uma ordem nessa foi a Antonia Bird. O filme se passa lá no século XIX dos Estados Unidos, quando uma pequena frota militar é enviada numa missão de resgate na neve. Acontece que um membro do grupo que estava desaparecido retorna, só que retorna dessa vez com fome de carne humana. Mortos de Fome é um filme bizarro aí, que brinca muito com o humor negro, mas ele é também um filme muito simbólico. Ele diz muito sobre pessoas e povos que se acham superiores, e aí vem a figura do canibal, né, que se acha no direito aí de consumir carne, de dominar os seres humanos, de consumir os seres humanos, como fez o próprio povo dos Estados Unidos na época do Destino Manifesto, que é onde esse filme se passa, né? Que o povo norte-americano se achava o povo escolhido por Deus para dominar aí todas as terras e matar tantos índios quanto os mexicanos eles achassem necessário. Mortos de Fome é um filme de canibais, mas a principal questão dele é sobre como se manter humano. Bom, e o último filme aqui que eu tenho para falar, que é a cereja do bolo, é O Psicopata Americano, filme de 2000 dirigido pela Mary Harron. Sim, gente, Psicopata Americano é dirigido por uma mulher. E quando eu fui pensar, não é que faz todo sentido? Psicopata Americano é uma total sátira aí de terror aos baby boomers dos anos 80, que pra quem não sabe são os homens brancos e privilegiados que fizeram milhões em Wall Street, mas que por trás de todo o dinheiro, todo o poder, escondiam a sua podridão, todo o seu elitismo, todo o seu sadismo. O filme é baseado no livro lá do Bret Easton Ellis, que depois de alguns anos, né, saiu do armário e foi adaptado para o cinema pela Mary Harron. Ou seja, o filme é adaptação de um livro escrito por um gay e dirigido por uma mulher. Ou seja, filme que mais ataca aí o patriarcado, a masculinidade tóxica, mais morte ao impossível. E hoje o Psicopata Americano é tido aí como um clássico cult, até como um filme de certo modo feminista, né? Mas na época de lançamento o filme sofreu aí um pequeno backlash. Muita gente achou ele um filme misógino, muita gente ficou com medo que ele, né, desse um gatilho pros incels, né? Que nem o Coronga, porque os ataques de Columbine ainda estavam muito recentes. Mas o tempo passou e hoje ele é merecidamente um clássico cult. E essa foi a nossa lista, gente. Todo mundo sabe que as mulheres ainda estão longe de conseguir uma igualdade de gênero, mas como a gente viu hoje nessa lista, existem muitos filmes de terror muito bons dirigidos por mulheres. Então realmente o que falta é oportunidade. E claro, pra quem sentiu falta de uma diretora mulher negra aí, eu também senti falta nas minhas pesquisas, mas eu não achei nenhuma mulher negra que dirigiu assim um filmão de terror. E isso só quer dizer que também falta ainda mais oportunidades para mulheres negras.
Mas se você gostou do vídeo, já taca aquele like, já se inscreve no canal, toca aquele sininho. E claro, se vocês sentiram falta aí de um filme de terror dirigido por uma mulher, que eu não citei, vocês podem falar nos comentários. Claro que não deu pra mim citar todos os filmes que eu queria, né? Mas eu tentei dar uma luz aí. Então deixa lá nos comentários e até o próximo vídeo.